ver com o Flamengo, ele não conhece a vocação histórica, ofensiva do Flamengo, entendeu? Ele é muito pragmático. O Tite eu repito, ele é careta, entendeu? Não combina. Não combina, entendeu? Não combina. O jogador é um ativo, o técnico não é. Mas enfim, ele tinha todo esse lastro aí, toda essa história, essa casca para trabalhar com jogadores experientes. Muito experiente ele também, Tite. Eu esperava muito mais. O futebol do Flamengo é pavoroso, decepcionante. Fazer uma pergunta. Você acha que o jogador entende o que o Tite fala no vestiário? Fala a verdade. Do jeito que ele dá aquelas entrevistas coletivas. Eu acho difícil. Eu acho difícil que o jogador entenda o que ele quer dizer. Mas não vê. Tem, gente, eu, se fosse o Flamengo, tentaria fazer negócio com a Arrascaeta. Juro? Eu faria, mas ele não joga. Ele não joga. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Pois é, pessoal, depois de um resultado positivo, né? 1-0, mas as críticas voltadas em cima de Tite são grandes, né? Principalmente porque sua equipe não consegue desenvolver um bom futebol, um futebol envolvente, né? Um futebol que encante, futebol que deixe sua torcida confiante, né? Para os próximos jogos, para próximas competições, né? Que dê aquele frio na barriga e que diga assim, realmente agora o Flamengo vai ser forte candidato a ganhar todos os títulos, né? Como se a gente dizia no Campeonato Carioca, né? O Flamengo joga um futebol previsível, futebol que dificilmente você vai ver ele agredir o adversário, num futebol pelas pontas, é um cruzamento, não tem jogada pelos meios, não tem uma tabela, não tem jogadores próximos, né? Então isso aí deixa a sua torcida preocupada. E a mídia já começa a repercutir, né, pessoal? Será que Tite vai conseguir colocar esses caras para jogar? Será se o Flamengo realmente vai conseguir ganhar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil? Será? Pois é sobre esse e outros assuntos que vamos trazer agora para você, nação. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, Placar TV, link na descrição, caso eles vejam a reação e não queiram entrar em contato pelo e-mail que vai ficar na descrição, será retirado, né? Pois é, a mídia de todo o Brasil discute, né? Por que Tite não consegue colocar os caras para jogar? E será que Tite vai conseguir? Pois é, vamos acompanhar. Peço aqui para você se inscrever, fica até o final. No final vamos deixar nossa opinião sobre esse assunto e vamos trazer mais informação. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final mais informação. Vamos lá, nação. A vaca fria, né? A gente tá falando tudo isso aí por causa do Tite, né? Que a gente nunca, não tem pela memória assim uma manifestação tão hostil ao Tite como aconteceu ontem no Maracanã. E a ira dos torcedores de todos os setores, né? Todos os setores, inclusive da mídia, tá indignada. E com razão, o Tite até fiz uma figura de linguagem aqui, não, figura de linguagem, né? Falando dele na praia com... Sim. De bermuda, etc e tal. Não tem nada a ver com o Flamengo. Ele não conhece a vocação histórica, ofensiva do Flamengo, entendeu? Ele é muito pragmático. O Tite eu repito, ele é careta, entendeu? Não combina. Não combina, entendeu? Não combina. Eu acho que o Flamengo, no primeiro momento, a gente achou até que seria um bom negócio. Eu aplaudi quando contratou o Tite, né? Pelo desempenho dele na seleção. Tudo bem, foi eliminado pela Croácia, pela Bélgica e tal. Mas só que o Quesada acabou de lembrar que ele teve um aproveitamento de 80% na seleção. Não é pouco, gente. Não é pouco. Tudo bem, ele perdeu uma Copa América aqui no Brasil para a Argentina. Isso aí foi uma coisa que marcou e machucou bastante o torcedor brasileiro, mas de uma maneira geral a campanha do Tite na frente da seleção, o Brasil nunca teve problemas, por exemplo, nas eliminatórias, como está tendo agora. É o Tite que vinha da seleção brasileira, era o Tite que antes de chegar na seleção brasileira tinha feito tudo no Corinthians. Então o Flamengo contrata, você fica com uma expectativa muito grande, porque vai dar certo. Tinha um cara conhecedor, acostumado a trabalhar com estrelas, 2 Copas do Mundo, trabalhou com estrelas. Ok, trabalhar na seleção é uma coisa e clube é outra, porque a estrela de seleção você não convoca mais, a estrela do clube você entra em atrito com ela, aí na dividida normalmente só pro treinador. Normalmente, porque o jogador é um ativo, o técnico não é. Mas, enfim, ele tinha todo esse lastro aí, toda essa história, essa casca para trabalhar com jogadores experientes. Muito experiente ele também, Tite. Eu esperava muito mais. O futebol do Flamengo é pavoroso, decepcionante. Fazer uma pergunta para vocês.
A gente tem visto recentemente um movimento de muita teoria. Mas assim, uma graduação do futebol a cada manifestação de treinador aqui no Brasil. Papos chatos. Claro, todo o conteúdo é importante, a gente tem que se somar, a cultura e tal, mas a grande maioria é enfadonha. O Tite é enfadonho, falando de futebol. O Tite é mestre nisso. É enfadonho, é chato, é insuportável. Ele cansa cachorro. É incompreensível. O cachorro não cansa, né? Já viu? O cara se joga, pau, ele vai lá e pega, volta. O cachorro não dá sossego nem quando ele dorme. A minha cansa. Ela cansa. Dá 3 picos, acabou. O Tite cansa cachorro. É Can Golden, né? Can Golden não para, né? Quando você tá falando, só pra explicar aí, nós estamos vendo aí. Olha lá. Não precisa nem falar. Ali, ó. Vai Michelete, dá amarelo lá pro torcedor ali. É verdade, uma coisa lá aquele cara merece o amarelo. Não. Se for eu que falo, eu sou expulso. Tem que ir no banquinho. Amarelo lá pros caras aí, tá louco? Não, também acho. Valeu. Mas eu tô dizendo o seguinte. E aí... Olha lá, quer ver, ó? Aí, esse aí tem que ser expulso. Pode expulsar. Não, aquele ali pode expulsar. Não precisa ser assim, tá? Calma um pouco, calma lá, né? Ainda... Brincadeiras à parte, o que eu tô dizendo é o seguinte. Todo treinador, quando fala, parece, Flavinho, que o cara tá dissertando a tese e ele vai inventar o Big Bang. O cara vai descobrir a origem do mundo. Você fala assim, esse cara é um gênio. Do jeito que ele fala, a hora que ele pôr a mão na prática, isso aqui vai virar. E não acontece nada com 90% desses que versam sobre um futebol que é irreal, vive no mundo, na imaginação deles. O Tite tá assim. Por isso que eu tô perguntando. Até que ponto que também a gente não tem vivido um momento em que tudo é uma teoria fora da caixa e se esquece do básico da simplificação da prática, que é você simplesmente jogar um futebol com um pouquinho mais de simplicidade? Você precisa da organização. Lógico. Claro, certo? Lógico. Você precisa. Mas você não pode engessar jogador, times, do jeito que se engessa, especialmente no futebol brasileiro. A ponto da gente não ter ninguém aqui no Brasil que saiba driblar. E colocando... Quando aparece o Wesley, você fica, Exatamente. Moleque o Estevão, o Luiz Guilherme, o Wendel, os caras que... E aí acontece o quê? Exato. 2 meses depois... Vai ser vendido pra Europa, chega na Europa, é proibido de driblar, porque tem um sistema lá... Acabou o jogador. Como é que eles falam? Sistema posicional. Acabou o jogador. Aí vem pra seleção brasileira pra disputar uma Copa do Mundo, porque joga lá, chega aqui, não sabe usar. Vira assistente, assessor de lateral, entendeu? Eu falo isso porque esses caras, às vezes, eles enchem tanto a cabeça dos jogadores de teoria, de função. Olha, faz isso, cobre, porque o externo lá. O cara, na hora que pega, vai pro jogo, o cara vai pro jogo, ele não tem a noção. E eu tô falando sério, tem muito jogador que, claro, o cara tá se adaptando a essa nova mentalidade do futebol. Mas a maioria, Flávio, não entende metade do que os caras falam. Se você não for de idade, fala, amigo, é o seguinte, joga, entender faz gol. Você acha que o jogador entende o que o Tite fala no vestiário? Fala a verdade. Do jeito que ele dá aquelas entrevistas coletivas. Eu acho difícil. Eu acho difícil que o jogador entenda o que ele quer dizer. Mas no vestiário, eu acho que a linguagem dele é outra, viu? É outra. Na entrevista tem aquela coisa pomposa, ele leva o Silvinho do lado, ele leva o Kleber, eu acho ridículo César Sampaio, o filho. Eu acho isso é o jeito dele trabalhar, Mas assim, que coisa curiosa. A gente costuma dizer, o técnico na seleção, ele tem pouco tempo pra ficar com os jogadores, né? Porque você vê, a seleção, qual foi a última vez que a seleção jogou? A seleção jogou em março, agora só vai voltar a jogar em junho, depois só volta a jogar Copa América em setembro. Sim, tá. Depois eliminatórias. Claro. Então não tem o dia a dia. O dia a dia é fundamental. Na seleção, o que eu ouvi nesse período do Tite aí? A boleirada ficava encantada com o dia a dia, quando se encontravam, tal, né? Então talvez seja isso. Pouco tempo, entendeu? Pouco tempo. Se encontra lá num período de 10 dias, ok, tchau, carnaval, vai pra casa. Agora, o dia a dia, eu já ouvi isso no Palmeiras com o Abel, que os caras cobram, entendeu? O Abel de um outro jeito e tal, mas cobra. O dia a dia, ele é muito difícil. Desgastante. Ele é muito desgastante, esse é o termo, entendeu? E aí eu não sei se já houve algum desgaste. Agora, ontem eu falei que até o Berna estava aqui. Se o Tite estivesse livre no mercado e fosse outro técnico passando por isso, a gente ia começar a discutir, porque a gente dá palpite mesmo, estamos aqui para dar palpite. Quem poderia assumir o Flamengo? Tite. A gente já falou Tite. Cara, é uma... Mas é bom que... Quer dizer, é bom até a página 9, da torcedora do Flamengo não tá gostando nada disso. Não. É bom que isso aconteça pra cair o mito. Sim. Entendeu? Então, o Tite não vai ficar desempregado.
Sempre vai aparecer um Atlético, um time da vida aí, um Corinthians, um Internacional. Ou agora o mundo árabe de novo. O mundo árabe. Vai aparecer 2 Copas do Mundo. Ele não vai ficar desempregado, ele vai morrer de fome e a conta bancária dele vai continuar gorda. Mas ele vai perder o status de grande treinador à medida que o tempo está passando. Porque foi um fiasco o trabalho dele na Copa do Mundo. Né, senhor? Meio que aconteceu com o Luxemburgo. Ele foi perdendo esse status. Bem comparado. Bem comparado. Tá perdendo força. Porque o Luxemburgo é um cara que tem vivido de palavras e esquecido da prática. Exatamente. Porque o campo largou, porque não sei o quê, porque eu vivi, porque não, eu fiz aquilo, ele fez tudo. Mas o efeito tem sido... Exato. Ele fez tudo, ele inventou a roda, mas tá bom, Luxemburgo, tô o time do Corinthians aqui pra você. Isso, era uma porcaria de time. O Tite é o 10º na sequência do português, o Jesus, né? É o 10º. São 10 técnicos. É muita coisa. Contando com um dos interinos, 10 técnicos. Isso. Né? Cara, esse Flamengo depois do Jesus, mesmo ganhando, as nossas análises também são sempre muito parecidas. A falta de química do técnico com o elenco. Química é aquela coisa que um discurso muito... Cruzamento, né? Empatia, que é a linguagem do Parreira, né? Quando correr pelo cara também. A gente fala... Agora, quem teve? Dorival. Porque assim... O Dorival teve... Eu acho que o Renato Gaúcho teve. Mas com torcida também. O único que teve foi o Jesus. Elenco, técnico e torcida, só o Jesus. Porque o que a torcida do Flamengo fez também com o Dorival também, não foi legal. Pô, o cara... A própria mídia flamenguista também, que cansou de criticar. E o Renato perdeu alguns jogadores numa reta final, o Renato é um ídolo do Flamengo, gente. O torcedor do Flamengo adora o Renato, pelo jogador que ele foi. O Renato bateu o Flamengo na final da Libertadores, gente. Perdeu, mas levou o Flamengo até lá. Pô, Rogério Ceni passou por isso, os outros portugueses... O Paulo Souza e o Vitor Pereira, me ajuda aí. O Domenech, o Rogério Ceni. Todos esses caras... O Sampaoli. Todos esses caras vieram com uma expectativa e depois também a mesma coisa que está acontecendo com o Tite. É só tirar o nome do Tite e colocar o nome de outro. Exato. É a mesma coisa. Então, o trabalho do Tite eu acho que pode ser melhor. Mas eu tô começando a achar que é elenco aí. Quesada, como o mundo hoje dá inteligência... Elenco, porque não é possível, ninguém dá certo, cara. Como o mundo hoje é da inteligência artificial... Não dá pra fazer um Abel no Flamengo de 3, 4 anos? Mas aí é que tá. Aí a gente tem dito isso até com alguma insistência. O Flamengo precisa se renovar, rejuvenescer. Não no sentido de idade, mas mudar, reconstruir. Você tá falando de elenco? Quem que saiu, na verdade? O Everton Ribeiro, o Felipe Luiz se aposentou, o Diego Ribas também. Tem mais alguém? Rodrigo Caio foi embora. Rodrigo Caio já tinha saído. Já tinha saído, o Rafinha já tinha saído. Vamos pensar agora. Do time campeão lá, restaram Bruno Henrique, Gabigol, que é banco, Arrascaeta e Gerson. Só. Exato. Rafinha foi embora antes, foi o primeiro a ir embora. O espanhol lá, o Pablo Mari foi embora. E o Arão saiu também. Esses caras que são estrelas, que sabe, que mexem ali no vestiário, que tem voz ativa no vestiário, que quando eles falam, todo mundo escuta. O Diego Ribas, o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro. E tem o Davi Luiz, nesse elenco ainda. Esse tem uma voz ativa grande. Eu não sei, gente. Eu, se fosse o Flamengo, tentaria fazer negócio com a Arrascaeta. Juro? Eu faria, mas ele não joga. Não adianta, que adianta você ter um cara do quilate, do Arrascaeta, se você não pode contar com ele, é que nem uma espécie de Renato Augusto. Ele fica mais no DM do que jogando à disposição do treinador. Ou o Gabriel hoje? O Gabriel também podia ser negociado, eu concordo com você. Concordo. Você tem o Pedro. Pô, arruma um reserva ali pra ele, não sei, procura alguém lá. Mas o Flamengo precisava. Eu acho que... Você pega os caras do City, por exemplo, você pega lá o Haaland, você pega o De Bruyne, você pega o Rodri... quem mais que é estrela lá? O Bernardo Silva. Eles não são midiáticos na Europa como outros times têm caras midiáticos. Isso é um fato. Eles são midiáticos. São midiáticos. Mas esses caras do Flamengo diferente. Mas o Guardiola é mais midiático do que eles. Claro. Eles respeitam o Guardiola. Eles respeitam a instituição. Eu me lembro de uma cena do Luis Soares, quando ele jogava, acho que no Atlético de Madrid, ele vai jogar uma Champions League contra o Manchester United lá em Manchester. City. Ele tá vindo pelo vestiário, aí tem o escudo do City no chão. Ele desvia pra não pisar e continua andando. Apareceu isso agora com os caras do Real Madrid lá. Também fizeram a mesma coisa. Exatamente. Então os caras têm noção de até onde vai a grandeza deles. A grandeza deles não é maior que a do clube.
Aqui no Brasil hoje, esses caras, eu acho que eles se acham maiores do que o Flamengo. Entendeu? Eles se acham maiores do que o treinador. Eles se acham o rei do Rio. Sim. Os reis do Rio. Entendeu? Não é assim, porra. Nenhum técnico sobrevive com isso daí, não, cara. É duro. Pode ser o técnico. Eu tô indo ao encontro que você tá falando. E aí eu devolvo. Traz um Abel que tem um controle total do negócio. Eles derrubam o Abel em uma semana. O Abel não chega. Esses 4 anos aí de Abel, não quase chega. 4? Esquece. O Abel não duraria 4 anos no Flamengo. A não ser que ele tenha uma líder e fala assim, ó, Abel, manda embora quem você quiser que tá aqui. Aí acontece. Aí é diferente. Que não é o caso do Flamengo. O Flamengo, a diretoria, ela é permissiva aos jogadores. Mas ela o Flamengo, é menor. Ela se comporta menor que o elenco. A diretoria não toma essa decisão, aí fica difícil. Acabou, né? Então, é uma coisa... Eu comparo muito... Se a gente comparar em nível europeu, em termos só de característica de elenco, tá? Não tô dizendo qualidade, pelo amor de Deus. Porque se você pega uns caras, se os caras acham, você vai falar, é igual. Não. O Manchester City que você citou, Sormani, em termos de característica de como os jogadores se comportam perante ao técnico, é o Palmeiras com o Abel. Eles não são os mais midiáticos, estrelados de Europa. Você falou o Haaland é estrelado. Não é. Ele é um cara, lógico, conhecido, renomado. Mas ele é menos midiático que o Lewandowski, que o Harry Kane, por exemplo. Em termos de mídia, não sei. popularidade. Eu não sei, eu acho ele o Haaland Não, claro que sim. Haaland. Em termos do Mbappé, você compara ele com mídia, mídia. Eu jogo ele no mesmo. Eu não sei, eu vejo ele um cara assim... Mbappé e Haaland, pra mim, não estão no mesmo patamar. Não, em termos de mídia. De mídia, sim. Mídia de... Sim, opa. O Haaland me parece mais discreto. Então, o Haaland é mais discreto, o cara mais mas o Mbappé também não é tão discreto assim, Agora, jogador por jogador, eu sou mais o Mbappé, Não, a comparação é essa. Estou dizendo assim, se pega o Bernardo... Haaland é o Yuri Haaland. Você pega o Bernardo... O Mbappé dá trabalho. O que eu tô... Nação flamenguista, o trabalho de Tite tá sendo questionado, né? A torcida começou a pegar no pé de Tite. Principalmente por causa do desempenho, né? Ontem, uma partida onde o Flamengo derrotou o Amazonas por 1-0. Mesmo assim, a torcida não gostou do desempenho. Um gol no início do jogo, onde a gente achou que ia ter uma tranquilidade, mas o resto do jogo o Flamengo não produziu nada. Você não viu o Flamengo criar um perigo de gol, né? Podemos dizer assim, né? Depois do lance do gol, não teve outro lance onde o Flamengo esteve perto de fazer um gol, onde o Flamengo perdeu um gol. Não teve essa jogada, né? E a torcida no final do jogo mandou o Tite para aquele lugar. As críticas todas voltadas a Tite, né? Claro, vale destacar aqui que a culpa não é só de Tite, né? É dos jogadores também. Mas Tite não consegue colocar um padrão de jogo à sua equipe. Não consegue colocar esses caras para jogar, pessoal. Não tem cabimento o Flamengo não ter padrão de jogo. Ele empilhou o atacante, não tinha um meio de campo. Meio de campo que tinha, parecia até uma vergonha, né? Era Alan. Ele perdido no meio campo, não sabia dar um passe. Ia fazer um lançamento, era bola perdida. Se o Flamengo estiver pretendendo, né, ganhar as principais competições, como Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, ou com esse estilo de jogo, com Alan fazendo lançamentos, aí, pessoal, pode esquecer, né? Claro, a gente sabe que não vai mudar jogador, né? Então, finda sobrando para treinador, né? E no final do jogo, Tite foi bastante cobrado, teve bastante vaia, né, para Tite. A torcida soltou o verme, perdeu a paciência com ele, né? Apesar que tinha uma boa notícia, né, que era a volta de Gabigol, mas Gabigol mal pegou na bola. Poucas oportunidades, até porque não era abastecido, não tinha um cara que entregasse a bola para ele, né? Mais uma vez, jogadores desfalque, né? Arrascaeta, mais uma vez, mais uma contusão na coxa. Eu acho que com essa contusão agora chega o número de 3.400 e poucas contusões de Arrascaeta nessa coxa, que não tem cabimento, pessoal. Não tem cabimento, né? E olha que ele tá sendo poupado, né? Alguns jogos ele não vai, né? É poupado. Tite sempre tem a desculpa de dizer que recebeu informações da parte médica que o jogador está sob risco de contusão. Aí ele poupa o jogador e o jogador se contunde, né? Por isso que eu digo, tem que ir jogar, né? Se contundir, não joga, né? Aí poupa o jogador se contunde da mesma forma, né? Aí qual a explicação tem para isso?
Mas a gente sabe, né, para quem sobra, né? A pressão tá grande em cima de Tite. Pode ser uma semana aí decisiva, né? Uma semana decisiva, né, para Tite. É onde ele vai ter jogo de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. E pode... a gente sabe que a torcida do Flamengo é exigente. A mídia do Flamengo é exigente. Inclusive, muita gente da mídia que acompanha o Flamengo já pede a cabeça de Tite, né? Porque ele não consegue desenvolver um bom futebol, né? E tem um elenco recheado, né? Um elenco só com craques. Mas mesmo assim o cara não consegue desenvolver um bom futebol, né? Desde o ano passado, ele chegou no Flamengo. O Flamengo não jogava um futebol vistoso naquele ano. A gente dizia que era porque não tinha uma pré-temporada. Teve a pré-temporada. Inclusive o Flamengo começou a jogar bem, né, no Campeonato Carioca, mas até no vídeo passado eu falei, né? O Campeonato Carioca não serve de parâmetro pra nada, pessoal. 0, 0, 0, né? Muito fraco, é um dos piores campeonatos do futebol brasileiro. A verdade é essa, né? Tá aí, o que se viu de parâmetro, né? Flamengo imbatível, Campeonato Carioca. Não sofria gol de ninguém. Começou as principais competições jogando mal, levando o gol de todo mundo. Perigo de gol de Palestino. Então, você acha que esse Campeonato Carioca serve de parâmetro para algum clube aqui no Brasil? Eu acho que não. Muito menos o Flamengo, né? Só foi começar o Campeonato Libertadores, o Flamengo sofreu no primeiro jogo. Contra o Milionários. Contra o Palestino, fez 1-0. Sofreu, a verdade é essa, no Maracanã. Foi um jogo onde veio fazer um gol já no final do jogo, né? Decretando o resultado, 2-0. Mas sofreu também naquele jogo. Terceiro jogo da Libertadores. Derrota, né? A desculpa do altitude. Ok. 3 jogos sofrendo gol, jogando mal. Aí chega o Brasileirão, né? Atlético Goianiense poderia ter até perdido o jogo, mas venceu jogando mal. São Paulo venceu jogando bem o primeiro tempo. Segundo tempo jogou mal. Aí desandou, né? Aí a questão que não conseguiu, né? Não conseguiu desenvolver seu futebol nem Campeonato Brasileiro, nem Libertadores. Foi o último jogo que o Flamengo jogou do primeiro tempo bem, foi contra o São Paulo. E lá pra cá não jogou mais bem. Foi o São Paulo. Contra o Palmeiras, Tite preferiu não perder o jogo, né? A verdade é essa. Contra o Botafogo, pessoal, foi... O Flamengo não chutou uma bola, não fez o goleiro do Botafogo sequer sujar a camisa, né? Então, e agora com a vitória sobre o Amazonas, 1-0, placar magro, né? Com isso, deixa a torcida preocupada, deixa a torcida revoltada. E o cara tem um elenco fantástico e não consegue desenvolver um bom futebol, né? E o Flamengo não é só resultado, né? O Flamengo quer desempenho, quer mostrar que tem um melhor elenco, principalmente porque se espelha ainda naquele Flamengo de 2019. Claro, a gente sabe que não vai acontecer mais aquilo. Ele foi um fato histórico. Mas a torcida se pega muito aquilo e a cobrança é grande, né? Então é isso, nação. Essa aí foi a minha opinião. Deixa a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News. Deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.